Bem-vindo a mais um episódio do ADV Boss Podcast. Hoje nós temos uma convidada especial, a doutora Gabriela Gábia, uma advogada trabalhista atuante aqui na Baixada Santista. Tem diversas atuações com as mulheres, inclusive foi difícil conseguir agenda com ela por conta do mês passado, mês de março. Mas, Gabi, obrigado por ter vindo. Posso te chamar de Gabi? Pode. Eu vou ter que intercalar entre doutora Gabriela. Não, doutora não. Ela já me deu um puxão de orelha. Ela falou assim, ó, não me chame de Gabriele. Gabrieli e Gabia. Não. Vamos começar. Ó, se apresenta e começa com isso aí. Gabriela Gábia, tá? Gabi, se apresenta e fala aí desse sobrenome aí que você me contou agora uma história engraçada. Porque assim, todo mundo acaba confundindo o meu sobrenome, né, com Gabia. E aí já fica Gábia. A maioria das pessoas me conhecem como Gábia. Porque aí junta tudo, deixa ali. Você vê que minha mãe e meu pai foram bem criativos, e isso é nome composto? É Gabriela com 2 L's e Gábia com 2 B's. Aí vem a cereja do bolo. 2 Santos. Mas o Gábia é sobrenome ou é nome composto? Sobrenome. É sobrenome. Muito chique, né? Não, porque significa gaiola. Na Itália. Quando eu fui, falei assim, não, vou pesquisar. Será que, minha família é top, assim, na Itália? Aí joguei lá no Google, Gábia. Gábia com 1 B, é gaiola. Muito bom. Tem um vinho com Gábia, pronto, mas não é da minha família. Não é da minha família. A Tamires, ela veio aqui, e aí eu tava conversando com ela, porque o Instagram dela é jurídico eficiente, né? E aí eu perguntei, por que tu escolheu esse nome, né? Ela, porque o meu nome ele é muito complicado, porque ele tem todas as sílabas possíveis. Tamires, TH, Y, tudo. Cavassani. Cavassani, Aí eu falei, com o sobrenome desse bonito, eu usaria o Cavassani, né? Doutora Cavassani, a coisa toda, né? Mas enfim. Gabi, obrigado por ter vindo. Ela mudou porque também é uma estratégia de marketing muito boa. Foi por isso que eu puxei e a gente conversou sobre isso. Excelente. Gabi, eu quero puxar aqui uma notícia recente que teve, que é da nossa área, da área trabalhista. Uhum. E o interessante é que a Tamires, no outro episódio, ela atua mais pro direito do trabalho patronal. Ela é do patrão, gente. Ela é do patrão. Por isso que o podcast trabalhadores. Então, por isso que o podcast teve toda aquela coisa, né? Olha, qualquer dia você pode chamar a Tamires e a gente faz Mas tem um debate aqui do Vilela de 6 horas do direito do trabalho. Ela vai falar, não, a empresa sempre tá certa. Sempre. Não, a Tamires é uma pessoa super justa, né? Não, ela é maravilhosa. Tamires, te amo. E aí a gente veio aqui, né? Então, dentro ainda dessa área do direito do trabalho, teve uma decisão recente do STF sobre as terceirizadas para as empresas que trabalham, né, para o ente público, né, e possuem contratos. E teve uma decisão completamente retrógrada para o direito do trabalho. Para variar, né? Para variar. E ainda levando em consideração que na justiça do trabalho, né, os princípios que regem ali, o trabalhador ele sempre é hipossuficiente, tecnicamente, né? Sim, enfim, em vários aspectos. Qual o impacto dessa decisão do STF para o trabalhador hoje que trabalha para uma prestadora de serviço da prefeitura, para às vezes uma faxineira, às vezes os terceirizados, terceirizados de modo geral. São serviços, eles não vão conseguir comprovar, gente, essa é a verdade. Como que a gente produz essa prova, né? Na verdade, a gente precisaria comprovar que houve uma efetiva fiscalização, certo? E essa efetiva fiscalização caberia ao ente público, né, comprovar que fiscalizava ali o recolhimento de FGTS, então terceirizada, tá fazendo certinho, pagamento de salário, recolhimento de INSS, enfim, todos os direitos trabalhistas. Quando você pega uma ação dessa, que tem uma subsidiária, né, que a gente fala, o ente público, normalmente essa defesa, se ela, né, tiver esses documentos, enfim, falando de um processo bem redondinho, ele precisa comprovar a fiscalização. Então, o que ele junta? Diversos documentos comprovando ali a fiscalização, né, de forma habitual desse contrato de trabalho. O que já era também um pouco complicado da gente conseguir fazer prova, enfim. Dependendo do processo, tinha uma negativa de contrato, né? Aí vai de cada caso, enfim. Mas com essa decisão, acaba complicando, porque como é que eu vou comprovar, né, representando um trabalhador, como o trabalhador vai comprovar que realmente havia essa fiscalização?
É difícil, né? Ele não o consegue STF ter não... provas. O que a gente vai conseguir comprovar é, bom, você trabalhava lá e você começa a instruir, fazer a instrução, né, realmente na audiência Sim. de instrução, né? Tentar fazer a prova testemunhal. Ah, você também ficava sem FGTS, enfim, tentar fazer prova de documento. Prova não na tem instrução. muito que... Porque, assim, Prova na instrução. já tem todo um estigma, né? Isso já tem mudado, né? Talvez na época dos nossos pais, tinha toda aquela questão de, poxa, eu vou processar a minha empresa, vou manchar minha carteira. Tinha aquela coisa, né? assim, antigamente, existem, na verdade, várias lendas, né? Ah, trabalhador sempre ganha. Isso não é verdade. Não é Isso verdade, né? Mais uma, vou de lendas. Mitos. Mitos. Ontem foi 1º de abril? Pronto. Pronto. Puxa. Lendas da Justiça do Trabalho. Não, se eu perder o processo, eu preciso pagar. Depende, né? Depende. Então... Você já viu algum trabalhador não ser beneficiado pela justiça gratuita? Já. E deu ruim? Ou deu bom? Teve que pagar. Isso são... Eu lembro um caso... É porque, assim, falar, o processo do trabalho, né? Um processo trabalhista, para quem nunca processou, ter uma ideia, como é que funciona? São muitos pedidos na trabalhista, né? Então, o atendimento trabalhista, ele já é diferenciado nesse sentido, porque a gente tem que ter um questionário, são muitas verbas, são muitos detalhes de jornada de trabalho, de petição inicial, acho que a trabalhista é a que mais dá trabalho. Assim, o atendimento eu acho muito... Tem que ser muito detalhado. Porque tem que olhar a convenção, tem que olhar os documentos que o empregado tem. Às vezes, dependendo do período que o trabalhador estava na empresa, digamos aí, vai os últimos 5 anos. Tem cara que tem os olerites. Então, é uma investigação, trabalho... acho que a inicial trabalhista é bem mais vou dar até desgastante. algumas dicas para quem tá afim, né, de entrar aí nessa área trabalhista pelos reclamantes, tá? Eu faço a maior parte dos meus processos no escritório. Pelo empregado. Pelo empregado. Então, assim, o atendimento, ele é a chave de tudo. Por quê? Quando chega o cliente no meu escritório, eu faço um questionário. Tem realmente um questionário. Que horas você entrava, que horas você saía. E aí, você tem que aprender a atender esse cliente. Por quê? Se você não compreender esse contrato de trabalho, que horas você entrava, que horas você saía, ele vai falar, eu entrava às 9 e saía às 18. Tá, mas você estendia, você fazia hora extra, você realmente entrava às 9, você realmente às 18? Ah, não, doutora, esse era o contrato, né? Isso que foi combinado, mas não era assim. Então, essa conversa ela é muito importante. E aí, uma dica que eu dou para os jovens advogados que querem entrar na área trabalhista representando os empregados questionário feito, fez a entrevista, tem que assinar. Sempre. Tu tem ali um roteiro, uma ficha de entrevista. Eu tenho um questionário montadinho Legal. com todos os detalhes. Teve férias, teve acidente de trabalho, ficou gestante durante o contrato de trabalho, teve afastamento, fazia horário de almoço, trabalhava sobre jornada, sobre aviso, enfim, tudo. Tudo que você possa imaginar, né? Aí, se foi demitido, recebeu verbas rescisórias, quanto que recebeu, FGTS, foi depositado, me dá o extrato. Aí, você vai batendo com os documentos também. Por quê? Porque quando você monta a inicial, como ela é muito detalhada, como tem muitos pedidos, né? Tem inicial trabalhista que, assim, você chega lá nos pedidos, vai da letra A até a letra... Até repete, tu tem que mudar o... Então, o que você precisa fazer? Amarrar isso. Por quê? Porque eu infelizmente, já tive, né, casos que você chega na audiência, aí começa a instrução, e aí o cliente fala, não, eu não falei isso. Não foi bem assim. Não, mas na verdade eu falei errado, enfim. E aí você tem o questionário ali para mostrar, o meu trabalho como advogada, né, foi dentro do que você me passou. Né? Porque, assim, se a gente falar de horas extras, por exemplo, eu não tenho acesso, muitas vezes, acerca dos cartões de ponto. Então, eu não tenho como verificar se essa informação que o cliente me passa realmente, né, aconteceu. Então, eu tenho que acreditar o quê? No meu cliente. Mas aí, uma dica que eu dou para quem é jovem advogado que vai começar esse atendimento na trabalhista, faz questionário, pede para o cliente assinar. Por quê? Porque ele é responsável pelas informações que ele vai te passar. E dentro desse questionário, você vai montar a sua inicial. Deixa eu te fazer uma pergunta. Na Justiça do Trabalho, tal qual o previdenciário, em alguns casos, a regra é que é cobrado no êxito, né? Numa situação dessa é excepcional, que a pessoa
talvez, não vou dizer mentiu. Posso falar outra lenda? Pode falar outra Que não lenda. dá pra cobrar consulta na trabalhista. Então, é isso que eu ia te fazer a pergunta. Pô, nesse caso que você falou, que deu exemplo. Pô, chegou lá, a pessoa mentiu ou passou uma informação totalmente irreal, né, pro advogado. Isso E é uma aí, tu exceção, trabalha no êxito. tá? Como é que funciona isso? Assim, nesses casos, assim, graças a Deus, né, é uma exceção. Não é nada Não é regra. rotineiro, não é regra, não. Mas assim, nós, como advogados, a gente precisa sempre atuar de uma forma preparada, né, para todos os cenários. Todos os cenários. Eu vou contar uma coisa engraçada antes de responder. Uma vez eu fiz uma audiência em São Paulo, faz tempo. Antes ou pós-pandemia? Ih, não vou nem falar, porque vai revelar minha idade. Tá bom. Gente, abafa, porque vai contar minha idade aqui. Mas assim, há muito tempo atrás, mas nem tanto, quando eu trabalhava em São Paulo, eu trabalhei no escritório massa reclamante. Então, a gente atendia uma demanda muito grande de reclamante. E uma vez que ficou muito, muito gravado assim na minha memória, que hoje em dia eu dou risada, mas eu passei um sufoco nessa audiência. Antes de começar a audiência, né, você precisa saber quem são suas testemunhas. Você trabalhou com ele, né? Você é parente? Não pode parente. Não Amigo, tem... íntimo, enfim. Senão vai atrapalhar o depoimento, Sim. né? E acaba tendo prejuízo, porque o advogado da parte contrária vai contraditar, enfim. Aí, pra mim, né? A informação toda era... Não, a gente só trabalhou juntos, Bom, aí eu cheguei... A advogada da parte contrária, né, foi contraditar a minha testemunha, e ele tinha uma carta na manga muito boa, que eu não sabia. Perguntando se a minha testemunha tinha sido o padrinho de casamento do cliente. Ah, capaz. Eu juro, eu tinha perguntado. Porque isso é muito específico. Porque senão a gente não usa, né, a testemunha, né? Assim, não inventa de inventar mentira, de contar mentira, mas, porque dá ruim. Eu vou te falar, o juiz, ele... E aí... Vai de juiz para juiz. Tem juiz que é tudo carrancudo, mas a maioria dos juízes, bom, aqui na nossa região, eles são tranquilos assim. Então a pessoa vai ali, vai se deixando levar pela conversa do juiz, porque às vezes é muito receptivo e acaba entregando e se for mentira, cai por terra. Porque assim, se o cliente tivesse informado, olha... Ele foi meu padrinho de casamento. Tem problema, doutora? Tem. Não vamos escutá-lo. A gente vê se tem outra testemunha, enfim, ou vai sem testemunha. Sim. E é isso. E aí ele falou que não foi padrinho. Só que tinha o quê? Uma foto na rede social, né? Todo mundo celebrando o casamento maravilhoso. Tava até dando a gravata, né? Tirando a gravata, dando lá 100zão na gravata. Aí... Né? O que você vai fazer? Ficar com cara de bolinha. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. A gente perdeu o processo. Só tinha uma testemunha. Só tinha uma testemunha. E assim, ficou feio, né? A doutora Samanta, aqui na Vara de Cubatão, ela é aqui de Santos, não sei se você conhece, sim, a doutora sim. Samanta. Ela pergunta, na instrução ali, ela pergunta, você é amigo íntimo? Aí a pessoa fala, não... que time ele torce? Não sei. Frequenta a casa dele? Também não sei. Vai na festinha do filho dele? Aí a pessoa, dependendo do que a pessoa responda, aí ela passa, né? Mas... o princípio básico de tudo, gente, trabalhar com a verdade, tem que sabe? Ser, não dá adianta. pra inventar, não dá pra inventar a roda, porque, assim, literalmente sentido da palavra, a casa cai, dá ruim, e aí é condenado pra pagar multa de litigância de má-fé. Então, assim... o que isso pode causar, né? Testemunha pode ser presa. Já vi testemunha sendo presa lá no Fórum, né, de São Paulo. Cara, que situação. Então, assim, São Paulo você vê tudo, né? Até por conta do volume, né? Eu tenho um conhecido meu que hoje ele é advogado em outra área, ele não atua no trabalhista. Só que quando ele abriu o escritório, o direito do trabalho, quando a pessoa sai da faculdade, até conversei isso com a Tamires aqui, é uma das primeiras áreas que está mais próximo ali da pessoa que está começando. Porque às vezes vai fazer diligência, às vezes vai ser audiencista. É que assim, quando sai da faculdade, o sonho é ser criminalista, né? É, ou passar mas, no concurso. Mas se a pessoa na graduação já não começou a trabalhar... É que assim, eu criminal é difícil. Eu sempre amei trabalhista, porque eu sempre fui CLT. Uhum. Então, assim, eu nunca sonhei em fazer faculdade de Direito. Advogar não era meu sonho. Por que você escolheu Direito? Também, eu não sei, assim, me deu a louca. Não tem ninguém na família que é advogado? Tinha. É que foi assim. Eu, na verdade, quando eu estava no terceiro colegial, eu prestei pra faculdade de moda. Tá.
E aí eu entrei, fui aprovada no vestibular na Belas Artes em São Paulo. Só que é uma faculdade cara e, infelizmente, na época eu não tinha condições. Então, não fui pra faculdade. E aí, meu pai e minha mãe falaram, então tá bom, então você vai trabalhar. Eu tinha 18 anos. Eu falei, tá bom, vou trabalhar. Aonde? Fui trabalhar? No shopping. Né? Fui trabalhar na Riachuelo, ganhava R$300. E amava trabalhar lá. Amava. Foi uma escola pra mim. E aí, eu comecei a trabalhar na Riachuelo, não fazia faculdade. Aí comecei a crescer no shopping, aí fui convidada para trabalhar em outra loja, fui trabalhando, né? Aí chegou um momento que falei, tá, né? Aí meu pai e minha mãe, e aí? Estudar, né? Vamos fazer uma faculdade. E na época, meu tio, na época, tinha um escritório de advocacia. Ele trabalhava com a parte criminal. E acho que fui levar umas fotos, enfim. E aí ele jogou uma sementinha e falou, pô, podia fazer direito, né? E a minha tia, uma grande incentivadora, falou, olha, se você for querer fazer faculdade e escolher direito, eu vou te ajudar a pagar sua faculdade. E isso foi um grande incentivo para mim, porque na época meu salário era muito baixo. Então, eu entrei na faculdade de Direito. Na minha primeira semana, eu queria chorar. Eu odiava. Eu não sabia o que era vade-mecum. Não sabia a diferença de um procurador e um promotor. Sinceramente, gente, eu não sabia nada. Não sabia, não me interessava. Me sentia um peixe fora d'água. Era assim, acho que o meu primeiro mês de faculdade foi muita resiliência para não desistir. Porque eu não gostava, eu odiava. Eu pensava, meu Deus, não, isso não é para mim. É muita coisa, tem que ler muito. Só que aí, em paralelo a isso, eu trabalhava no shopping e aí eu gostava de saber o quê? Meus direitos trabalhistas, claro. Porque eu era registrada, né? Então, shopping a gente sabe que tem comissão, né? Tem lá o 100% de no caixa, domingo, tem quebra de caixa. E aí tem tudo que envolve muitos direitos e direitos previstos em convenções coletivas. Sim. Então, assim, no meu primeiro ano de faculdade, eu já procurava minha convenção coletiva, procurava quais eram os meus direitos, falava pro meu chefe da loja, né? Que aí eu trabalhava em outra loja, falava pro meu chefe, vai ter dissídio, tem aumento de salário, né? Então, assim, fui me apaixonando, fiz a faculdade, né? Terminei minha faculdade, continuei no shopping, nunca fiz estágio. Eu fiz estágio, salvo engano, trocando de loja, assim, e aí fiquei pouquíssimos meses. Meu pai ficou doente, e aí eu parei de fazer o estágio, enfim, voltei pro shopping, precisava do dinheiro. Infelizmente, né, o estágio, ele não é tão bem remunerado como deveria ser, né? E isso é até hoje. Então, o shopping era muito mais vantajoso para mim. Sim. Só que era uma rotina muito, muito sacrificante, porque eu fazia faculdade de manhã, eu saía da faculdade, comia qualquer salgado, porque era o que eu tinha de dinheiro, né? E aí, ia pro shopping. Ficava no shopping até 10h30, 11 horas. Passei já madrugada fazendo vitrine no shopping. Aí, tinha que estudar pra prova. Estudava pra prova de madrugada e era essa loucura. Aí, no 5º ano, eu decidi sair do shopping, né? E falei, não, agora eu preciso estudar pra prova da OAB. Porque eu preciso de tempo pra estudar. E aí, comecei a me dedicar à prova da OAB. Então, assim, fazia a faculdade de manhã... Aí, de tarde, eu ficava na biblioteca estudando a tarde inteira. À noite, eu fazia Damásio, cursinho. Ia pra casa. E aí, foi. Aí, quando foi a minha primeira prova... Porque eu não passei de primeira, tá, gente? Tá tudo bem, é normal. Eu gosto de falar isso, porque... Eu fui pra repescagem também existe uma cobrança muito grande, né? Sobre essa prova. E essa prova, ela é totalmente aqui, ó, nossa cabeça. Principalmente a primeira fase. E aí, me inscrevi para a primeira fase. Foi quando eu descobri que a doença do meu pai tinha voltado. Meu pai estava com um câncer. Então, a minha primeira prova... na mesma semana que eu iria fazer a minha prova, meu pai fez a primeira cirurgia. Era uma cirurgia muito grande. Obviamente, eu reprovei. Não tinha nem cabeça para fazer. Principalmente emocional. Então, eu reprovei. O que foi muito frustrante, porque eu estava numa pegada muito boa de estudo. Eu tenho certeza que eu passaria, mas não passei. Sim. E isso me criou um bloqueio, né? Porque o que acontece? Você toma uma dessa na cara, quando você está num ritmo muito bom de estudo, você dá uma desanimada. E aí, por N, assim, circunstâncias, né, diversas, fatores externos, tinha essa questão da saúde do meu pai. Tentei mais uma vez e reprovei.
E aí reprovei por uma pontuação, assim, sei lá, acho que faltavam 2 pontos para eu passar na prova, né? Aí eu falei, não, você quer saber? Agora eu vou passar de verdade, agora eu me irritei, né? Aí, na época, já tinha Instagram. Tá. E na época, eu já gostava de postar muita coisa no Instagram. Tá. A gente tá falando para mais de 10 anos atrás, que eu não vou citar quanto, porque acho que a gente não precisa disso. E desinstalei tudo que tinha de comunicação do meu celular, enfim, computador, tudo. Eu tenho uma foto, depois eu mando. O meu quarto, ele tinha um mural de fotos. Sabe aquele de imã? Sim, claro. Então, ele virou um mural de siglas, sentenças de coisas para decorar, para passar na prova da OAB primeira fase. O meu teto tinha cartolina colada, porque quando eu ia deitar, eu ficava lá decorando. Ai, eu lembro de uma Isso sigla... é bem dica de pessoal... Sabe que eu lembro de uma sigla? Era trabalhista, SHOP. Tá, Você lembra dessa? Não, essa acho que não. É reconhecimento de vínculo empregatício, né? Quais são... Os critérios, né? O que você precisa para reconhecer um vínculo, né? Então, subordinação, habitualidade, SHOP. S-H, onerosidade... E o outro O agora, hein? Pessoalidade. Pessoalidade. E é isso, né? São 4, né? SHOP. Muito bom. Aí você consegue, né? E o P, pessoa física. Sim. E aí isso te ajudou a passar. E aí você Porque tinham várias siglas dessas, esse daí é só um exemplo. Sim, sim. Eu acho que é isso aí, mas assim, tinham várias dessas que a gente aprende no cursinho pra decorar alguns princípios, enfim, algumas coisas que realmente, gente, quando a gente é estudante, é decorar, porque você só pega realmente o sentido daquilo quando você começa a trabalhar. E aí eu colava e deixa eu te fazer uma pergunta. Eu ficava decorando lá. Aí eu passei nessa fase. Uma coisa que você falou, que você não tinha feito estágio. Hoje, Não. assim, com a tua bagagem, assim... Sabe qual é o estágio que eu fiz? Um estágio que eu acho que todo mundo caiu já. Qual? Vem fazer estágio de Direito e é Telemarketing. Do que era? Telemarketing. Mas de que empresa? Era a empresa... Uma empresa que eu não Não, vou precisa falar empresa, não. É Assim, mas era empresa de vendas? Você fazia venda? Cobrança. Era, estamos abrindo vaga de estágio. Estagiário em Direito. Estagiários não caiu nessa. Meu Deus do céu. Era cobrança. Mas eu fiz também um estágio que foi muito bacana, que eu conheci pessoas incríveis, que foi numa área nada a ver com a minha, que era Direito Marítimo. Tá, uma área muito importante aqui na região, né? E bem nichada, né? Muito difícil de entrar. Fiz, não gostei. Não gostou? Não. Eu gostava de trabalhista, gente. Eu queria o quê? Ir lá no sindicato, sabe? Que loucura. Difícil. Então, tu é bem fora da curva, porque a maioria das pessoas que eu conheço que vão pro direito do trabalho vão pegar afinidade depois de formado no dia a dia, porque é uma coisa que tem muita rotação, né? Eu sempre gostei. Acho que é porque eu gostava de saber os meus direitos ali enquanto... Tu não queria ser passado pra trás quando tu tava enquanto funcionária, E assim, e aí não fazia movimentações, nunca fiz greve, tá, gente? Não era isso. Mas, assim, isso acabou que fortalecia a equipe. Até quando, na época, o meu chefe também, ele falava, Gabi, vê se já saiu convenção nova. Então, assim, acabou estruturando até a equipe que a gente trabalhava lá na loja na época. Mas aí passei na OAB, enfim... E passei na segunda fase de primeira, aí eu já tava com uma cabeça, né, mais tranquila, enfim. Fiz trabalhista, claro, né? O que caiu na tua prova? Embargos, nada a ver com a trabalhista. Nada a ver. Uma peça cível. Embargos à execução. E aí, deu boa? Eu passei bem. Que bom. A minha, eu fui pra repescagem, né? Porque eu tinha feito na mesma semana uma prova... Sabe aquelas provas quando a gente faz no cursinho? Simulado, né? E aí tinha caído a peça. O meu, eu fiz no Damásio também, o curso preparatório, né? E aí eu lembro do Leone Pereira, não sei se ele nessa época já dava aula. Sim. E aí ele falou assim, olha... Dava, muito bom. Já dava, né? A aula dele é excepcional. A minha segunda fase, com quem eu tive aula foi o Léo Pórpora. Sei também, conheço. Mas acho que ele não tá mais no Damásio. Ele é maravilhoso, um abraço pro Léo, E aí, eu lembro que ele falou assim, olha, ele dá ali as peças mais prováveis, né, de cair. E aí, ele falou assim, mas tem peças que são coringas. Nunca ninguém sabe em qual exame vai cair. Aí você pensa, vai ser comigo, Pois gente, é. Sabe o que caiu na minha? Mandado de segurança no direito do trabalho. Não acredito. Acredite. E eu acho que foi a primeira vez que caiu na prova da OAB. Antes disso, tinha caído antes de ser FGV.
Ou seja, não tinha nenhum tipo de... eu lembro de alguma lenda nesse sentido. Caiu só numa outra banca, que não era a FGV. E a FGV já tá há muitos anos já fazendo a prova da OAB, né? Já. Pô, mas eu fui, porque assim, na minha cabeça, que eu até comentei isso com a Tamires aqui, eu sempre fui muito confiante, assim, né? Eu falei, pô, ele me deu uma estatística de quais são as maiores probabilidades de cair. E aí, inicial, que é bem difícil cair, mas cai, e em tese é um pouco mais fácil. Contestação e RO despenca. Contestação eu ainda acho super tranquila. Super porque, tranquilo. Assim, tá lá o que você tem que fazer, tá né? lá. Então, assim, uma pegadinha. contestação e RO despenca na prova da OAB. Quando ele me deu a estatística, eu falei, pô, não é possível que na minha vez vai cair outra prova. Pois caiu. Dito e feito. E aí eu fui pra repescagem. E aí, na segunda fase, aí eu pensei... Aí foi o quê? Aí foi contestação. Só que aí também... Aí eu não sei se também é tolice ou é excesso de confiança. Porque aí eu falei, bom, se caiu na primeira fase, não vai cair outra coringa na repescagem. E aí realmente não caiu. Caiu contestação. É muito difícil, né? Porque, pô, a primeira... Mas mandar de segurança Pô, sacanagem. né? Pô, é pra eu não passar mesmo, né? É pra fazer concurso, né? Pô, porque, pelo amor de Deus. Então, assim, graças a Deus também na minha fase deu certo. E aí a pergunta que eu ia te fazer, hoje com a bagagem que você tem... Fez falta hoje, tendo o teu escritório? Estágio? Fez falta o estágio? Olha, eu aprendi a advogar na trabalhista na marra. Assim, eu gostava da área, gostava do assunto. Mas a experiência, né, da trabalhista foi assim... Foi na marra. É porque, assim, eu sempre quis... Desde quando eu estava terminando a faculdade, já estava na minha cabeça que eu não queria trabalhar em Santos. E não é porque eu não gosto de Santos, eu amo Santos, mas eu queria aprender assim no nível hard. Nível SUS. Eu falei, não, eu preciso pegar assim um lugar onde tudo acontece. São Paulo realmente é assim, tudo, igual a gente estava comentando. Sim. Positivamente e negativamente, né? Se eu contar o que eu vivi em São Paulo, acho que a gente vai ficar aqui conversando horas e horas. Então, eu falei, não, eu quero trabalhar em São Paulo, porque eu quero realmente me jogar em São Paulo, quero ter essa experiência, eu quero sair de Santos, porque na época também o salário em São Paulo era bem diferente do salário que pagavam aqui em Santos para um advogado júnior. Então, disparei currículo e ficava mandando currículo assim, jogava no Google, escritório de advocacia trabalhista São Paulo, e ia jogando. Enfim, aí um escritório me ligou. Foi muito engraçado, porque eu fiz a entrevista basicamente por telefone, né? Eles me ligaram, falaram, aqui é do escritório tal, você tem interesse na vaga, né, de advogado júnior? Tenho. Tá, qual que é o prazo para um RO? Aí eu respondi, 8 dias. Tá, embargos de declaração? Falei, 5 dias. E eu não fui entendendo, né? Sabe fazer uma inicial? Falei, sei. Beleza, então você vem aqui, a gente vai conversar pessoalmente, mas, né? Era basicamente, né, esses detalhes. Eles fizeram mais algumas perguntas, não lembro, faz tempo. E aí fui conversar com eles e foi o escritório que eu trabalhei um bom tempo em São Paulo, que eu aprendi muito. E você fazia bate-volta? Então, no começo, que foram 2 períodos. Eu trabalhei 2 vezes lá, né? Porque eu trabalhei, assim que eu passei na OAB, eu fui pra lá. Aí trabalhei um período como advogada júnior. Foi quando eu comecei a aprender a fazer audiências. Porque aí a gente entra num rolê diferente, que é a audiência trabalhista, que é uma audiência extremamente importante, né? A audiência trabalhista é a alma do processo trabalhista e extremamente difícil. Né? Eu sempre falo, toda vez que eu vou fazer uma audiência, até hoje, é uma caixinha de surpresas. Eu não sei o que vai acontecer na audiência. Então, eu começava a fazer as audiências de conciliação inicial, né? Audiências que iriam para perícia, para ir sentindo o ambiente de São Paulo. Gente, São Paulo são 90 varas só no Fórum do Rui Barbosa. O primeiro desafio é você encontrar Primeiro a tua audiência, desafio é tu pegar a o sala. trem certo. Qual que é a tua sala da audiência? Pega o trem certo. Aí nesse primeiro contrato, eu tava morando em São Paulo. Então, assim, foi uma mudança total, mudança de cidade, literalmente. Fui morar em São Paulo, fui trabalhar em São Paulo e fui me virar em São Paulo. A minha primeira audiência trabalhista foi em Estudantes. Você já foi em Estudantes? Não. É Mogi. Tá, não, nunca fui lá. Eu fui de CPTM. É trem, né? É uma viagem. Trem é tudo, não é?
Meu Deus do céu. Tudo. Assim, o escritório que eu trabalhava era no centro, São Paulo, República, então era o centrão. Aí, a primeira audiência trabalhista que eu fiz foi essa. Eu fui para estudantes, fui de CPTM, tava aprendendo a andar de trem e metrô. Tive a infeliz escolha de pegar um trem na luz 6 horas da manhã. Na verdade, eu acho que o trem me pegou, não foi ele, né? Porque eu só fui. Foi no comboio. E eu era tão magrinha, que eu acho que só fui assim, ó, fui indo. Terrível. Quando eu vi, já tava. Aí você vai pegando as manhas, porque assim, São Paulo paga bem, né? Você pega uma experiência, mas a gente tem esses contras, que é o quê? O caos de São Paulo. Sim. Né? Eu era jovem advogada, eu não tinha carro. Eu acho que nem existia Uber na época. Isso tenho também, se quase tivesse certeza. carro, às vezes não Sabe o valeria que a existia pena. na época? Cabify. Cabify. Lembra disso? Lembro, Cabify. Então, não, e não compensava, gente, não dava. Então era o quê? Eu pegava o cartão, transporte do escritório e ia trabalhar, fazer as audiências. E aí, chegando lá, descobri que meu cliente, ele era boliviano. E a gente não conseguia se entender, eu e ele. Eu não tava conseguindo, ele tava muito nervoso, ele falava muito rápido, eu tava nervosa, era a minha primeira audiência, também não tava entendendo nada. Eu falava assim, respira, vai, vamos lá, vamos conversar. Aí a gente se entendeu, e aí cheguei na audiência, minha primeira audiência, a reclamada queria juntar uma prova emprestada. E eu, sem experiência nenhuma, pensei, o que é prova emprestada? Meu Deus, prova emprestada. Liguei pra minha chefe. Eles querem juntar prova emprestada, o que é isso? Eu não sei, né? Caí ali de paraquedas, não sabia, tava no começo da advocacia. E tá tudo bem, assim, eu acho que a gente tem que perguntar. Sim. Né? Não vai fazer o negócio sem saber. Não queira ser bambambam sem... Não, liga pra um colega, sabe? Pergunta. Até hoje, Sim. Existem algumas dúvidas que aparecem, eu ligo pra algum colega... Eu participo ainda da Comissão de Direito do Trabalho como membro agora, né? Que eu era secretária na gestão anterior. E, assim, é um grupo muito ativo. A gente pergunta muita coisa. Assim, gente, me deu um bug na cabeça. Como é que faz isso, enfim. Liguei pra minha chefe, perguntei na maior cara de pau mesmo. Não sei o que é prova emprestada. O que você quer que eu faça? Protesta. Fala que não concorda e protesta. Fiz isso... Aí eu fui pra perícia e sobrevivi à minha primeira audiência. Então, assim, eu fiz muita audiência. Teve um momento que eu falava que eu morava no Fórum Trabalhista de São Paulo. Explica pra quem não sabe o que é um escritório em massa. Um escritório que tem uma demanda muito grande, né? De determinado passivo ou ativo. Então, nesse caso, era o quê? Um escritório de reclamantes, né? Empregados. Então, era um escritório trabalhista que só atuava pelos empregados. Esse só pelos empregados. Não e a demanda tinha... no cotidiano ali de peças de audiência. Era loucura. E aí uma dúvida assim, né? Tu já até mencionou... Mas muito bom, aprendi muito. Tu até já antecipou essa pergunta, que é uma pergunta... Porque as pessoas romantizam muito, né? Essa migração para São Paulo. Você citou pontos positivos, né? E alguns negativos. Mas ainda assim é muito romantizado essa ida, essa migração para as grandes capitais, né? Você acha que vale a pena hoje em dia mudar de região? Eu não me arrependo de ter feito isso. Né? Até porque depois, então, eu saí do escritório porque meu pai voltou a ficar doente, meu pai faleceu. Mas nesse meio, meu pai voltou o câncer dele. E aí eu voltei para Santos, aí eu procurei alguns lugares para trabalhar aqui, porque na época não tinha como eu abrir um escritório, então precisava de um emprego. E aí, quando eu me deparei com as propostas, enfim, nada chegava muito próximo do que eu tinha em São Paulo. E quando eu saí, o que é muito importante que eu sempre falo, né? Sair com as portas abertas. Meu pai faleceu, aí a minha ex-chefe me ligou e falou, volta, quero você aqui com a gente. Eu voltei. Aí, nessa segunda vez que eu voltei, aí eu pegava fretado. Não morava mais lá. Aí eu pegava fretado. E foi muito desgastante. Todo dia eu pegava fretado. Eu acordava 4 horas da manhã, pegava o fretado, chegava em casa 10 horas... 8 da noite, 9, quando chovia e enchia ali a entrada de Santos... Teve uma vez que eu cheguei, era St. Patrick's. Eu lembro que tava todo mundo na festa. E 2 horas da manhã eu tava no busão, lá no fretado, na Serra Presa, porque não tinha como entrar em Santos. Essa última chuva que teve uma colega nossa, assim, que ela tava vindo de São Paulo, ela trabalha lá. Ela chegou em casa, acho que 10h30 da noite. Então. E aí, pra pegar um Você não tem ônibus, vida. 4 da manhã.
Chega em casa, toma banho, come, dorme. Tem rotina mesmo. Essa rotina. E quando foi que você decidiu abrir o seu escritório e então, não aí eu trabalhar mais fiquei pra ninguém? bastante tempo lá, trabalhando. Peguei muita experiência. Gente, olha, experiência é tudo. Puxa tudo que você tiver. Se você tiver oportunidade de trabalhar em algum lugar, fazer algum estágio, puxar tudo que você pode puxar para aprender. Desde montar processos, atender clientes, fazer audiência, até a parte de você administrar um escritório e a gestão toda, né? E isso me inspirou muito, né? Esse trabalho me inspirou muito. Eu parei de ir para São Paulo porque eu fiquei com muita dor nas costas. Teve um dia que eu travei indo para o fórum, de travar, de não andar mesmo. Eu fui socorrida, fui levada para o hospital, fiquei internada, sem conseguir andar, por conta de tanto fretado. E na época tinha processo físico, eu carregava processo, era tudo muito pesado. Além do fato de que eu fazia audiência em toda a comarca de São Paulo. Em São Paulo, você tá indo para Itacoaxetuba, você vai para Jundiaí. Então, assim, não era chegar em São Paulo e... Ai, bom, cheguei. Deixa eu abrir meu computador e trabalhar. Não. Era, meu Deus, eu tenho pauta hoje em Jundiaí e Barra Funda. Vou para Jundiaí, volto, pego, vou para Barra Funda, faço audiência, volto, ainda tenho que fazer os prazos. Então, assim, é uma pegada... E tem que estar afim, cara. E outra, tem que estar afim, São arrumada, Paulo. né? Porque o desafio também é esse, né? Se manter arrumado... E olha, aí eu vou... Tanta loucura de metrô e trem, fazer uma né? observação aí pras meninas, né? Pras mulheres. E isso me pegava muito. Porque, assim, se eu fosse muito arrumada, eu achava que eu chamava muita atenção pra pegar o transporte público. Entendi. E aí eu ficava receosa. Sim. E eu já passei muitos perrengues Imagina. dentro de transporte público em São Paulo. Imagina. E ao mesmo tempo que se eu não fosse tão arrumada, eu Tem a também questão não da profissão causava ali, na audiência. essa formalidade Sim, que a que nossa exige. área exige. Porque nós somos, né, a cara do nosso Sim, negócio, sim. né? A gente... nossa postura, tudo. Porque, pra homem, terno, só tem duas pessoas que usam terno. É o advogado e o pastor. E aí tu bate o olho, tu descobre se a pessoa é pastor ou é advogado. Então, assim, realmente, né? Eu imagino fazer essa loucura toda, a gente às vezes no Sabe o que dia eu de fazia? calor... Eu ia de chinelo, colocava um chinelo, aí eu pegava o metrô, pegava um ônibus de chinelo, eu colocava um casaco, Sim. quando tava frio, tudo. E aí as estratégias de uma mulher que precisa sobreviver em São Sim. Paulo, né? Sempre encostada num canto, sempre com a pasta aqui. Cabelo pra frente. O que eu sempre comentava com a minha mãe, né? Porque eu ia pra muitos lugares bem distantes e eu ia... Bom, eu já fiquei ilhada em Guaianazes. De ilhada subir no ponto de ônibus com a cliente Meu e ficar Deus com a do água céu. aqui. Falei, meu Deus, eu vou ficar presa em Guaianazes até sei lá que horas. Era muito longe da minha casa. Então, assim, eu vivi muitas coisas, né? E aí, a parte ruim de São Paulo tem essa questão, para quem é mulher, né? A gente tem a falta de segurança, não que aqui em Santos seja uma cidade perfeita, não é isso, mas é muito diferente. Na época que eu trabalhei em São Paulo também, o fórum da Barra Funda, ele não tinha as proteções. Então, eu presenciei alguns acidentes lá dentro, que eu não vou falar o nome, né? Mas acho que todo mundo entende, que foi muito noticiado. Então, assim, as pessoas iam pro Fórum da Barra Funda para cometer algumas atrocidades, né, contra a própria vida. E eu presenciei isso, e isso me chocou muito. Eu fiquei muito impactada, fiquei muito abalada. Imagina. Presenciei 2. E um que tinha uma criança ainda e... E foi o que te fez sair dessa Aí eu rotina? comecei a pensar muito, eu já não estava bem de saúde, comecei a presenciar essas violências, né, sem contar assalto. Bom, já tive o ônibus que eu estava apedrejado, ali perto da Cracolândia, era a região central. Então, assim, é difícil. É o que eu falo, você tem que querer muito, mas foi uma escola para mim. Porque saindo disso, eu abri meu escritório. E aí eu tava 100% confiante no meu escritório. 100% confiante em mim. Não tinha nada que acontecesse que você já não tivesse passado e já não tivesse, em tese, preparado. Quando eu saí do escritório, na verdade, eu fui mandada embora. E isso não é vergonha nenhuma. Meus chefes chegaram, conversaram comigo e falaram, olha, a gente acha que você precisa crescer.
Não sei se você vai ter essa oportunidade mais aqui, porque era um escritório que, por mais que ele tivesse uma demanda muito grande, era um escritório um pouco menor, enfim, estava desgastante para mim, eu já estava com dor na coluna, não estava legal, e aí eu fui mandada embora. E aí, com o dinheiro da minha rescisão, eu abri meu escritório. E mesmo assim, depois que eu abri o escritório, eles continuaram me incentivando muito, a gente fez muita parceria, são pessoas queridas até hoje, foram extremamente importantes na minha trajetória. E aí peguei a rescisão e falei assim, acho que vou montar o escritório. Minha mãe falou, vai, só vai. Minha mãe sempre foi muito incentivadora também. Vai, a gente dá um jeito. E aí eu montei meu escritório numa sala, lá no centro de Santos, que não tinha nem banheiro. O aluguel era bem baratinho. Não tinha nada, só tinha sala. E aí eu montei o escritório com móveis usados. O dinheiro que eu tinha, eu comprei o computador. E vamos lá, vamos ver o que dá. E deu super certo, né? Ao longo dessa caminhada... Quantos anos você já tem o escritório, o teu escritório? Então, em 2017 eu abri o escritório em Santos. Aí eu tive parceiros, né? 8 anos aí. Que acabou que não deu certo e tá tudo bem, porque foi experiência também, né? De parceria, sociedade, enfim. E acontece, se a gente não testar também e não ver se vai funcionar, ou dá muito certo ou não dá. E vida que segue. E aí, 2021, eu inaugurei o meu escritório que é no Lex. Tá. Que quando eu vim para Santos, eu passava na frente daquele prédio e sempre... É que hoje em dia, né, já não tá tão top, né? Porque a gente tem tribuna, tem um monte de prédio, né? Mas quando era o sonho dos advogados ter um escritório ali. Porque é um prédio muito tradicional. Sim. Né? Então, eu passava ali e falava assim, nossa, um dia eu terei um escritório aqui. E a palavra tem poder, gente. Tem muito poder. E um dia eu vou ter escritório aqui. E aí, eu abri meu escritório lá no Lex em 2021. E é onde eu estou até hoje. Eu amo aquela sala, sou apaixonada, é uma conquista. E o escritório cresceu muito. Hoje, vocês têm quantos colaboradores lá? Quanto a tua equipe lá? Hoje, sou eu... a Manu entrou em parceria comigo agora, numa nova sociedade. Não sei se você conhece, a Manuela Andrade. Não. Ela estava na... Bom, eu sei que a Tamires tomou posse de alguma coisa uns tempos atrás, e eu acho que você estava na foto e tinha mais algumas pessoas. Provavelmente. Ela estava lá nessa foto, nossa, Manu? Provavelmente. Então, acho que eu sei quem é. Então, sei quem é. A Manu ela também advogada, trabalhista também, pelos reclamantes, né, pelos empregados. E foi uma união poderosíssima, porque, assim, na época que a gente conversou, eu e a Manu, o meu escritório estava tomando uma proporção grande e eu já não estava conseguindo mais nem ter saúde mental, sinceramente. É uma demanda muito grande e também você chega num momento que você não consegue mais crescer. Então, sem delegar, chega uma hora que tem que delegar. Aí, conversei com ela, a gente se juntou... E a gente tem estagiária, tem assistente, a gente atende todas as áreas com parceiros, né? O escritório é especializado em advocacia trabalhista, algumas reclamadas, sim, mas a gente toma muito cuidado com as reclamadas, porque como a gente tem um fluxo muito grande de reclamante, então... Para não entrar em conflito de interesse ali, né? Exatamente. E aí a gente faz a parte de INSS, criminal, família, pensão, civil, sucessão, consumidor, mas aí a gente passa... Família não adianta, eu não posso fazer porque eu já acho que o filho é meu, eu já fico ansiosa. Eu falo, não dá, já fico no Natal, será que pegou a criança? Enfim, não é a área que eu gosto, sim. Eu gosto trabalhista. Uhum. E aí a gente tem toda essa parte de parceria, que é o que também falo sempre para os advogados, né? Seja jovem ou não, parceiros. Sim. Não carregue o mundo nas suas costas, porque uma hora isso vai pesar na sua saúde. Eu tive uma crise de burnout antes de conversar com a Manu e de dar essa reestruturada no escritório. Porque eu carregava o escritório sozinha, né? Então, era muito pesado. Mesmo com parceiros, tudo. Mas a advocacia trabalhista, eu que tomava conta, fazia tudo sozinha. E já tinha, né, estagiárias. Na época, eu tinha 2 estagiárias comigo. Eu fui fazer uma audiência e passei mal lá no Fórum Trabalhista, aqui de Santos. Passei mal, achei que a minha pressão tinha caído porque eu não tinha comido. E cheguei no escritório e desmaiei. E aí, fui pro hospital. E eu tomei medicação na veia, acho que eu tomei 2 injeções de diazepam. E aí a médica falou, burnout.
Burnout, você tá correndo um perigo grave de saúde, assim, você tem que desacelerar, precisa desacelerar, não sei como você vai fazer, mas você precisa, Gabriela, porque senão você vai ter um problema sério. E aí, esse foi o meu... Aí você colocou o pé no freio. Respirar, calma, porque eu sempre fui muito centralizadora. Entendeu? Então, assim, se eu não estiver no escritório, o negócio não funciona. Se eu não estiver lá olhando, o negócio funciona. Não é assim. Você precisa aprender a delegar, senão seu negócio não cresce. Porque a tendência é o escritório crescendo, né? A demanda chegando, mas a gente precisa ter parceiros, né? E quando eu digo parceiro, eu não digo nem sócio. Às vezes é um advogado associado. Às vezes é um... Se você não tiver dinheiro para pagar um advogado, né? Contratar um advogado, enfim. Faz parceria em processo, né? Sim. Tenta delegar, porque senão não vale a pena, você acaba ficando num funil, você não cresce porque você não desafoga as demandas, você tem 30 iniciais para fazer. Não consegue desafogar, porque ou você faz audiência, ou você faz... Então, assim, o que eu tava fazendo na época até? Tinham as meninas que faziam as audiências para mim. Porque se eu saísse para fazer audiência, eu não conseguia atender o cliente. Fazer inicial, ou dar andamento em prazo, entendeu? Então, já estava começando a delegar. Aí, hoje em dia, tudo é muito mais estruturado, né? Até porque eu faço outras 300 coisas juntas no escritório. Hoje você é gestora, tem, né, do escritório, enfim. Falando em outras coisas que você faz, a gente estava conversando que você tem outros projetos que você participa, que aí é voltado para mulher. Para mulher. Né? Salvo engano, você tem cursos, né, de capacitação para dar aulas para mulheres que querem ser inseridas no mercado de trabalho. Eu participo de um grupo, que é o Grupo Mulheres do Brasil. Não sei se você conhece. O Grupo Mulheres do Brasil, ele foi idealizado e criado pela Luísa Trajano, que é do Magalu. Eu assisti uma aula dela essa semana. Jura? Ai, que legal. Tô no mercado. Ela fala sobre isso. Ela é maravilhosa. E tem um núcleo em Santos. E esse núcleo de Santos trabalha com vários comitês. E eu sou líder de um comitê dentro do núcleo de Santos, que a gente tenta aí diminuir a desigualdade, né, nos cargos de liderança dos homens, né, e mulheres. Enfim, a gente fala que é 88 porque demorariam 80 anos para as mulheres conseguirem ter as mesmas oportunidades, né, de cargos, enfim, salários iguais junto aos homens. Então, seriam 80 anos. Então, a gente tenta fazer em 8 anos. Mas esses 80 anos também já está ultrapassado porque já aumentou, infelizmente. E aí, dentro desse projeto, dentro desse comitê, eu tenho um projeto, que é um projeto das meninas, que eu faço. Então, eu arrecado roupas sociais. E aí, a gente leva esse projeto para uma escola. E aí, é uma escola de primeiro emprego, né? Esse projeto, ele pode ser levado para vários locais. Mas o último que a gente fez, por exemplo, foi numa escola de primeiro emprego. Então, a gente reúne as meninas e elas são obrigadas a assistirem uma palestra sobre montagem de currículo, preparação do currículo, como que eu me comporto numa entrevista de emprego, como que eu respondo as perguntas, toda a preparação do primeiro emprego. Direitos básicos trabalhistas também. Cursos gratuitos, faculdades com desconto, o que é bolsa, como que eu consigo um FIES... Toda essa preparação, para ter um currículo legal, para conseguir mais oportunidades, enfim. LinkedIn, né? Que eu sempre brinco. Saiam do TikTok. Você já viram o LinkedIn? Outro dia eles me zoaram até porque as alunas, eu falei assim, gente, vocês lembram do Facebook? Nossa, professora. Nossa, professora, ninguém usa Facebook. Eu falei, gente, mas o LinkedIn é parecido. Então, assim... É uma outra geração. A gente sabe que é uma geração que não está querendo tanto um vínculo CLT, né? Que a gente tem uma outra mentalidade. Mas aí a gente dá essa aula e acabando essa aula, elas não imaginam que numa parte superior ou numa parte separada, que nessa escola é no piso superior, a gente monta um bazar. E esse bazar, elas assistiram às aulas, a palestra, desculpa, eu dou um vale e aí elas têm direito a escolher 3 peças ou 2 peças. Todas as roupas são voltadas para o ambiente de trabalho. Então, são roupas para que elas consigam participar de uma entrevista de emprego,
para conseguir trabalhar, um blazer, enfim, né? E eu sempre falo que o emprego e o look do emprego, ele é muito subjetivo. Você pode trabalhar numa empresa de marketing e a pegada ser mais, né, descolada. Meio Google, né? Então assim, a gente tenta atender todas essas áreas, assim, né? Desde a mais formal até a mais descolada. E aí elas sobem e fazem as compras. Então, é uma experiência que elas vivem ali. E todo esse bazar é arrecadado. Deixa eu te colocar na encruzilhada. As roupas são doadas. Sexta-feira passada eu fiz uma triagem de 400 roupas. É muita coisa. Eu posso abrir uma loja, quase. Eu brinco, eu vou abrir um brechó. É muita coisa. Deixa eu te colocar na encruzilhada. De cabeça, assim, você lembra a história de alguma pessoa específica que você conseguiu... Que seguiu ali toda a metodologia de vocês e conseguiu se posicionar, conseguiu cumprir ali, né? Vocês conseguiram ver efetivamente... Vou te dar um exemplo de sábado. Sábado eu tive um retorno muito emocionante. Eu sou advogada, mas meu coração é muito mole com isso, com esse projeto. Acabando... Primeiro que eu fiquei muito surpresa com a emoção delas quando eu comuniquei que aquelas roupas seriam doadas, né? Então, não seria uma venda, um brechó, não. É uma roupa para elas escolherem. E aí a pergunta foi, de graça? Eu falei, de graça! Mas tem que assistir a palestra, depois da palestra a gente sobe e escolhe todos os lookinhos que vocês quiserem, né? Dentro do vale delas. E aí eu tava no caixa... Caixa, tá, gente? O caixa é simbólico. É onde eu pego o vale e coloco as roupas na sacola. Que é realmente uma experiência tipo Sim. uma loja mesmo, né? Aí... Já me tocou muito essa emoção delas se surpreenderem com a notícia de que aquilo seria uma doação. E aí, quando eu tava nesse caixa, né, entre aspas, eu atendi uma cliente, que eu brinco que elas são minhas clientes. Eu atendi uma das meninas que estava lá no projeto e ela veio muito emocionada, falando que realmente eu tinha mudado aquele dia para ela, né, mudado a semana dela, transformado a semana dela, porque ela precisava trabalhar naquela semana e ela não tinha roupa para ir. E ela estava muito triste e era uma mãe solo. Então, ela não tinha condições. E se tivesse também, ia ser bem dentro do limite. Prioridade da criança também. E aí que ela achou demais e que aquilo foi transformador na vida dela. E pra mim isso basta. Então, pra mim, assim, meu objetivo ali foi cumprido, né? É o que eu falo, é meu propósito, né? Trabalho voluntário é um propósito. Você dá o seu tempo, né? Eu disponibilizo o meu sábado inteiro para esse projeto. Além da sexta-feira, que é quando eu faço as triagens, porque eu recebo as doações e dentro dessas doações eu separo as roupas. Então, vai roubar para o projeto das meninas que tem a ver com o trabalho? Vai. Essas roupas aqui não tem tanto a ver? Eu encaminho para o Mulheres Solidárias, que tem uma sede lá no Areia Branca, para a Fabi. E aí ela distribui lá para as meninas. Eu vou encaminhar esse daqui, então vai para a Dani, que encaminha para as mulheres que sofreram violência doméstica. Então, além desse trabalho, com essa arrecadação das roupas, a gente consegue ajudar diversos coletivos, não só as meninas. E aí, logo em seguida que ela veio compartilhar essa situação, né, essa dor dela e essa alegria ao mesmo tempo, uma das meninas, que deve ter o quê? Uns 15 anos, ela chegou para mim e falou assim, nossa, você é a minha inspiração. Eu te admiro demais. Eu quero ser como você. Você é uma inspiração pra mim. Aí pronto, né, gente? Chorei. Eu falei, nossa, que bom, porque é causar um impacto super positivo, né? E, assim, isso você alimenta isso nelas, né? Poxa, então, um dia também quero poder ajudar outras meninas, outras mulheres, né? E é um projeto muito lindo que vem crescendo bastante. Hoje, até já consegui, aí a gente vai levar para uma outra comunidade agora, então a gente vai entrar nas comunidades, levar esse projeto. E assim, a minha casa virou realmente uma loja, porque eu levo tudo na mala, aí já me empolgo, comprei um monte de arara. É profissa o negócio, entendeu? Imagina. É muito Gabi, legal. A gente está, infelizmente, chegando na reta final. Tá vendo? Eu falei que eu falava bastante. Tá vendo? Não, mas é bom porque, né, quando passa rápido é porque tá bom, né? Eu queria que você desse uma dica. E aí eu quero que você direcione isso para esses dias, deixa eu só te contextualizar. Tá. Deu na minha cabeça de criar uma comunidade, um grupo no WhatsApp para jovem advogado.
Ah, você é que nem eu, inventa coisas deu, assim. deu na telha, eu fui lá e fiz. Como se a gente já não tivesse muita coisa pra fazer. Aí deu na cabeça e eu fiz. Uma das coisas que me chamaram a atenção é que, acho que 90% ou até mais das pessoas que entraram no grupo eram jovens mulheres advogados. A maioria. E eu falo isso, eu não sei se é pelo interesse no estudo, em ter se desenvolver, enfim. Mas assim, eu queria que você desse uma dica, um direcionamento, porque a doutora Gabriela, ela é extremamente ativa, né, nas redes sociais. Se você pudesse dar uma dica para quem está começando agora, principalmente mulheres, né? Porque homem, é difícil o camarada fazer um Reels, gravar um vídeo, fazer uma... Eu tava olhando, Gabriel, difícil. até meu Instagram, acho que foi desde 2015, 16, por aí. Eu já postava stories. Já tem fotos lá, eu no fórum, em São Paulo, essa época toda, antiga, já tinha lá, já era bem ativa. Quando eu comecei o meu escritório aqui em Santos, eu comecei a postar de uma forma mais incisiva, voltada para o que que eu tô fazendo? Gente, olha, eu sou advogada, hein? Né? Olha, a Gabi é advogada. Nossa, a Gabi tá em Santos. Porque quem não é visto não é lembrado. E a rede social tá aqui, ó, super fácil para você ficar, né, fuçando. E assim... começa, não tenha vergonha. Eu tinha muita vergonha de falar em stories, gravar reels, enfim. E, assim, é prática, é treino. Hoje em dia, até com o TikTok, tá muito mais fácil, né, gente? Sim. Porque, assim, ficou muito mais comum. Quando eu falava no stories, nem era todo mundo que falava. Então, assim, nossa, tá se achando a blogueira. Eu escutei muito isso. Você acha blogueira? Essa advogado tem bastante receio, né? Com isso. Então... Do bloqueio, né? Eu nunca tive, porque assim, eu precisava que as pessoas soubessem que eu estava em Santos e que, a Gabriela é advogada, né? É lógico que dentro dos limites éticos, sim, claro, mas assim, na época, eu tinha um Instagram que chamava Elas Sabem Direito, com outras advogadas. O nome é excelente, por que você não manteve? Eu preciso reativar. Ou reativa. Falta tempo só. Porque, o nome é perfeito. Então, e aí eram várias advogadas, a gente fazia vários conteúdos informativos. Sim. Sentava aqui, numa mesa, todo mundo conversava sobre alguns direitos, a gente convidou juízes. Então, assim, tem que gostar, né, da rede social. Não adianta também tu forçar a barra, senão aí é mais fácil fazer textinho e colocar lá. Só que é um conteúdo cansativo. Sim. As pessoas precisam ter personalidade. Sempre me perguntaram, por que você não tem um Instagram separado de direito e o Instagram... Gente, porque eu sou assim, eu sou uma mulher advogada, né? Outra dica que eu dou para os jovens advogados, para todos, participem das comissões temáticas da OAB. Networking incrível, muito aprendizado, palestras. Você tem a oportunidade de escutar pessoas incríveis que vão lá nas palestras. Né? Então, assim, quando eu voltei para Santos, eu não conhecia muito advogado em Santos. Eu conhecia todo mundo de São Paulo. Sim. O que eu fiz? Me inscrevi na Comissão de Direito do Trabalho. E aí, em Santos, tu balançou uma árvore e cai 3, né? Que advogado em Santos é o que mais tem, eu acho, né? Então, só que assim, eu não conhecia. Aí eu ia fazer audiência trabalhista. Quem é, né? E em São Paulo eu chegava, gente, já tudo conhecia. bem? Tava em outro ambiente. Então, assim, não tenha vergonha. A rede social tá aí. Eu acho que é o nosso melhor cartão de visita. Perfeito. Deixa só... essa semana, o meu perfil do Instagram, quando é para conteúdo informativo para cliente final ali, para que seja previdenciário, trabalhista, a gente usa o do escritório, né? Porque também tem outras áreas. Mas no meu, eu normalmente posto coisa de advogado, da rotina, né? E aí, uma moça entrou em contato comigo, porque tem na biografia lá o meu WhatsApp, e ela falou, eu queria marcar um horário para ir no escritório, tudo. Eu falei, mas onde? Aí algum cliente indicou, né? De onde você surgiu? Porque pra gente ter uma noção, né? Do que tá fazendo. Pra qual público que você tá atingindo? Pra saber, né, como é que essa pessoa veio, chegou da onde, né? Isso é importante, são métricas importantes, né? Pra você saber. Aí ela, não, eu vi o Instagram, né? Vi ali tudo e eu entrei em contato. E aí eu fiquei pensando, né? Caramba, no meu Instagram, eu não posto tanta coisa pra cliente final assim, né? E ela veio pelo seu pessoal? Veio pelo pessoal. E aí, qual que foi o meu insight ali? O que eu pensei? Eu falei, mas na realidade, pra quem tá ali, ele não quer saber se a pessoa se é informativo, se é um meme, se é alguma coisa, se é tu indo pra academia. Ela viu que você é advogado, você tava ali no momento que ela tava no celular, ela olhou você e ela
preço de advogado é esse aqui que eu tô vendo, Sim. né? Então, assim, é bem isso que você falou. Só não vai postar foto na balada, vídeo na balada, stories, né? Bêbado, né? Dando Fecha PT. o Instagram e faz o não... Instagram só pra isso. Assim, aí você tem que ter um pouco de noção. Tem que ter bom senso. Mas você tem que só saber também o público que você tá ali atingindo, né? Meu Instagram, ele vem crescendo. Em março, assim, teve uma crescente louca. Insana, assim, que não fazia tempo que não tinha. E as impressões, assim, aumentaram muito. Por quê? Mês da mulher, o meu conteúdo é mais voltado para as mulheres, né? Eu sou advogada trabalhista, mas o meu perfil do Instagram, ele é 100% voltado para as mulheres, né? Então, já o do escritório, já tem uma parte mais trabalhista ali e tudo. Deixa eu te fazer a última pergunta. Diga. Clara e objetiva, tá? A advocacia, ela tá saturada? Não. Por quê? Tem espaço ainda para trabalhar? Claro que tem, gente. Para todas as profissões. Por que pra gente seria diferente? Né? Você só precisa saber se destacar. Ser persistente, ter resiliência, né? Não poder desistir, fazer networking, né? Botar sua cara, mostrar que você é advogado, né? Então, assim, você tem... Hoje em dia, antigamente a gente só tinha cartão de visita. Hoje em dia a gente tem um mundo para explorar, né? E um mundo de áreas também dentro do direito. Né? Direito civil, trabalhista. Consumidor. Gente, hoje em dia o direito tá assim, ó, enorme. Vários leques para você trabalhar. Gabi, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, adorei. Tentei ser preciso no horário, porque eu sei que você tem compromissos. Né? Mas a gente não passou do horário, eu falei, ó, tem que estar no limite. Eu queria que você desse o último recado aí pro seu público, pro pessoal que te acompanha, pras mulheres. Eu sei que já passou o mês de março, mas... Não é por conta disso que a gente... O recado que eu tenho para as mulheres é o que eu tenho falado bastante nas minhas palestras, nos eventos que eu participo, que é pra gente parar com a rivalidade feminina, né? Porque o mundo já é contra nós. Então, é o que eu venho falando muito, a gente precisa se unir, nós mulheres. A gente já tinha até comentado, aqui nos bastidores, nessas últimas notícias recentes que teve, do caso Daniel Alves, Robinho, enfim, várias polêmicas. E a gente precisa ter essa percepção de que o mundo, né, já é muito difícil para nós mulheres, então a gente precisa se unir, ter mais sororidade, mais empatia e se fortalecer. Mais nesse sentido mesmo. Gente, obrigado, Gabi, por ter vindo. Obrigada, adorei. E você que não se inscreveu no canal e não deu like, tu tá dando mole. Então dá like aí, se inscreve no canal. Esse é um episódio que foi pra vocês, né? A gente falou bastante coisa do direito, né? Principalmente o comecinho ali, sobre decisões, enfim. É conteúdo de qualidade. Então, o mínimo que eu espero é um like e você se inscrever no canal. Então, fique aí com... Eu já ia fazer o final já do aqueles caras. Fica aí com o trailer do próximo vídeo. Mas aí eu coloco alguma coisa no final aí e fica com o trailer do próximo vídeo. Valeu. Muito bom. Muito bom.